Irmãos, bom dia. É um privilégio e uma grande alegria poder estar convosco esta manhã, convosco, a igreja que tem sido tão carinhosa comigo, com a minha família e também com o nosso ministério lá no Barreiro. Eu prometo que eu não vou chorar durante a pregação, mas somos realmente muito gratos na Igreja do Barreiro por cada um de vocês, pelas vossas orações e pelo vosso amor, que muito nos tem sustentado no ministério ali. Trago saudações, evidentemente, da Igreja Batista do Barreiro para todos vós. E há pouco o pastor Mário estava a dizer que eu trazia algumas notícias. As notícias são que eu não vim apenas com a minha esposa, viemos também com o nosso bebé que está na barriga da Ruth. Não na minha, embora esteja a crescer um pouco. Mas graças a Deus, quando se lembrarem de nós nas vossas orações, podem também, por favor, orar pela saúde deste bebé e também pela sua salvação. Quero convidar-vos a abrirem comigo as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 14. Atos, capítulo 14. E vamos fazer juntos a leitura da palavra do Senhor do versículo 8 ao versículo 18. Atos, capítulo 14, versículo 8 ao versículo 18. E diz assim a palavra do Senhor: Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando os olhos nele e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaónica, dizendo: Os deuses, em forma de homens, baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o Evangelho para que, destas coisas vãs, vos converteis ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, debruçados sobre a Tua palavra, queremos rogar que possas dar-nos ouvidos para ouvir e corações para entender. É no nome do Teu Filho que oramos. Amém. Em Atos capítulo 14, nós entramos no avanço do Evangelho que começou quando a igreja em Antioquia enviou Paulo e Barnabé. Em Atos capítulo 13, o Espírito Santo separou estes homens, a igreja em Antioquia enviou-os, confiando-lhes a mensagem do Evangelho, sustentando-os em orações. E desse momento adiante, Lucas vai relatando o avanço do Evangelho conforme entra em novas regiões. Então, em cidade após cidade, Paulo e Barnabé expõem as Escrituras, entram nas sinagogas e proclamam que as promessas de Deus foram cumpridas em Jesus Cristo.
Mas quando nós chegamos ao nosso texto desta manhã, Atos capítulo 14, versículo 8 a 18, Paulo e Barnabé, por causa do tumulto dos gentios que se tinha dado há pouco em Icónio, fugiram para Listra, cujo contexto é extremamente diferente daquilo que eles já tinham encontrado nesta viagem missionária. Lucas não nos faz menção de nenhuma sinagoga nesta cidade, não há nenhuma indicação de que os habitantes tivessem alguma familiaridade com as Escrituras, não havia nenhum tipo de vocabulário teológico comum entre eles. Paulo e Barnabé encontram-se no meio de uma população profundamente gentia e pagã, que não foi sequer influenciada pela lei ou pelos profetas, mas por mitos, por tradições religiosas, e que herdou métodos e formas de adoração pagãs. E esta mudança no cenário leva-nos a uma questão importante para a grande comissão da Igreja e para a obra missionária. O que é que acontece quando o Evangelho entra num contexto que não tem nenhuma estrutura em comum? Como é que a verdade das boas novas do Evangelho de Deus em Cristo poderão ser anunciadas num contexto completamente pagão e idólatra? Podemos questionar-nos. Será que mudamos a mensagem? Será que omitimos alguns pormenores? Será que encontramos alguns pontos de contacto entre a revelação de Deus e a invenção de homens e de demónios? O pastor John Piper escreveu que as missões existem porque a adoração não existe. A verdadeira adoração não existe. As missões existem não é porque falta religião às nações, mas porque as nações estão presas em falsas adorações, em falsas religiões, a falsos deuses. O povo de Listra não tem falta de devoção, não tem falta de sinceridade, não é indiferente à espiritualidade. Esta não é uma cidade de ateus, onde as pessoas são frias, indiferentes ou hostis àquilo que é espiritual. Listra é uma cidade repleta de religiosos devotos. O problema é não haver glória e adoração a quem a glória e a adoração são devidas, ao Deus vivo e verdadeiro. Então, quando Paulo e Barnabé compreendem o que está a acontecer em Listra, eles não redirecionam a multidão, eles não dizem, sabem, vocês estão perto, precisam só de uns ajustes. Eles respondem com urgência, com clareza e com um chamado direto ao arrependimento. Nós vos anunciamos o Evangelho para que vos convertais destas coisas vãs ao Deus vivo e verdadeiro. Este é o batimento cardíaco da grande comissão. O alvo da missão da igreja não é que as pessoas meramente reajam à sua mensagem, mas que venham a conhecer e a adorar o Deus vivo e verdadeiro, como Ele se revelou a si mesmo. Então, em Atos, capítulo 14, versículo 8 a 18, Lucas mostra-nos como o Evangelho confronta a idolatria humana e chama todas as pessoas para que abandonem as coisas vãs, se convertam ao Deus vivo. Porque o alvo das missões é que todos os povos de todas as tribos e línguas adorem o Deus vivo em espírito e em verdade. Então a nossa passagem vai se desenvolvendo com uma progressão clara. Começa com a revelação do poder de Deus, passa para a distorção dessa revelação pelas lentes idólatras do povo em Listra, que Paulo e Barnabé vão rapidamente rejeitar e confrontar, e culmina na proclamação do Deus vivo e no apelo a que se convertam a Ele. Então, em primeiro lugar, Deus revela-se pela sua palavra e poder. Versículo 8 ao versículo 10. Releiam comigo. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Então Lucas começa o seu relato a chamar a nossa atenção para um homem aleijado, que é paralítico desde o seu nascimento e que, portanto, nunca na sua vida andou.
Ele costumava estar assentado ali, o que nos dá a entender que a população em Listra conhecia este homem. Eles sabiam que ele costumava estar por ali. Ele nunca teve força nas suas pernas para estar em pé nos seus dois pés. E Lucas vai acumulando estes detalhes, um por cima do outro, para que não haja qualquer ambiguidade ou problema de interpretação no que toca à situação deste homem, ou à natureza daquilo que está prestes a acontecer neste milagre. No versículo 9, nós lemos que este homem estava a ouvir Paulo a falar. Então Lucas situa-o entre aqueles que estavam a ouvir a mensagem do Evangelho. O que significa que o foco não é apenas a sua condição física, mas a postura dele à mensagem que Paulo está a proclamar. Conforme Paulo vai pregando o Evangelho, este homem ouve. O que nos lembra que o principal instrumento de Deus nas missões não são os sinais, não são os milagres, mas é a proclamação da palavra. O milagre que Paulo vai fazer vai confirmar, autenticar e atrair atenção para a mensagem, como é o propósito de todos os sinais. Em nenhum momento no livro de Atos os sinais substituem a mensagem, mas estão sempre ao seu serviço. Sempre apontam e atraem atenção para a verdade de Deus que será proclamada. O Espírito Santo é quem produz fé salvífica no pecador, pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. E Lucas diz-nos que Paulo, fixando os olhos neste homem, percebe que ele tinha fé para ser curado. Este detalhe é importante, mas deve ser entendido com cuidado. Já sabemos que a fé deste homem não surge isoladamente ou de si mesmo, mas no contexto da pregação do Evangelho. À medida que este paralítico ouve a palavra, antes do milagre de Paulo curar as suas pernas, o Espírito Santo já estava a operar um milagre no seu coração. Aquilo que ele ouve é recebido como verdadeiro. Lucas não está a sugerir que a fé em si mesma é capaz de produzir um milagre como se fosse algo independente da ação e da soberania e da vontade de Deus e dos seus propósitos. A fé deste homem surge como uma resposta ao Evangelho e Paulo, pela direção do Espírito, reconhece essa disposição no homem. Também é sempre importante salientar e notar que Lucas não estabelece aqui um princípio geral de que todos aqueles que têm fé serão necessariamente curados fisicamente. Este é um momento particular na história da redenção, no ministério apostólico, em que Deus confirma a mensagem do Evangelho através de um sinal visível e público, da mesma maneira que fez com Pedro há uns capítulos atrás. O foco está em como Deus, pela sua palavra e também pelo seu poder e o seu agir, se revela e se dá a conhecer. Então Paulo dirige-se diretamente a este paralítico e diz-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e começou a andar. Não houve um processo gradual. Paulo não lhe entregou uns cupons para a fisioterapia. Este homem que nunca esteve sobre os seus dois pés, de um momento para o outro, começou a saltar e a andar. Esta era uma confirmação clara da mensagem que Paulo estava a pregar. O milagre nunca aponta para si mesmo, mas para o Deus que age, que fala, que se está a dar a conhecer neste preciso momento a Listra. O que é fundamental para compreendermos a natureza das missões. As missões não são uma tentativa de, como homens, chegarmos a Deus e encontrarmos Deus. As missões são a declaração aos homens da iniciativa de Deus em dar-se a conhecer. Entregues a nós mesmos, nós sabemos, somos incapazes de conhecer verdadeiramente e de chegar a Deus. Não o descobrimos por esforço próprio ou pelas nossas faculdades. Se Deus deve ser conhecido, é necessário que Ele se revele. É necessário que Ele fale, que Ele haja. E pela graça de Deus, Ele deu-se a conhecer.
Ao confrontar os idólatras, Deus diz em Isaías 45:19: eu não falei em segredo, nem em lugar algum obscuro nas trevas da terra. Eu não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é reto. E quando Deus se revela, os homens tornam-se responsáveis em como essa revelação é recebida e interpretada. A revelação de Deus de si mesmo nunca é neutra. Não deixa o homem indiferente, nem o permite permanecer como está. Exige uma resposta. Exige que aquilo que foi revelado seja compreendido, seja corretamente interpretado e que a vida seja orientada em conformidade com isso, porque esta revelação não é de um facto, mas é a verdade do Deus do universo. Aquilo que vai acontecer em Listra, nestes momentos seguintes, é revelador e é perigoso. As pessoas veem verdadeiramente o poder de Deus em ação e, em vez de o rejeitarem, respondem com entusiasmo, com convicção, com zelo religioso, mas distorcem completamente a revelação de Deus em idolatria. Em segundo lugar, o homem natural, isto é, sem a ação do Espírito Santo, perverte a revelação de Deus. Versículo 11 a versículo 13. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaónica, dizendo: os deuses, em forma de homens, baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. O facto de que eles estavam a gritar em língua licaónica sugere que, pelo menos no começo, Paulo e Barnabé não compreendiam o que é que eles estavam a dizer. Agora imaginem o cenário que está descrito aqui nestes versículos. Ninguém está a questionar a realidade daquilo que aconteceu, ninguém se opõe a este milagre, ninguém diz, não, isto não aconteceu. Todos reconhecem que aquilo que aconteceu foi extraordinário e sobrenatural. Mas o reconhecimento de que algo sobrenatural aconteceu não os conduziu à verdade. O que eles viram é verdadeiro, mas a maneira como eles interpretam, não. Eles concluem que os deuses desceram em forma de homens até eles, identificando Barnabé como Zeus ou Júpiter, dependendo dos deuses gregos ou romanos, e a Paulo como Mercúrio ou como Hermes, porque era Paulo quem trazia a mensagem. Agora, nós sabemos que historicamente, na cidade de Listra ou na região de Listra, repleta de mitologia greco-romana, havia uma lenda de que, no passado, Zeus e Hermes tinham visitado os homens em forma humana, mas não foram recebidos por ninguém, exceto por um casal que lhes concedeu a hospitalidade. Como resultado, os deuses julgaram toda a nação, destruíram todas as casas e todas as habitações, exceto deste casal que os recebeu, fazendo das suas casas tetos de ouro, colunas de mármore. E esta lenda folclórica levou-os a concluir: está a acontecer outra vez. Os deuses vieram até nós. E desta vez nós não vamos cometer o mesmo erro. Vamos já sacrificar-lhes. Vamos já adorá-los. Notem o que está a acontecer aqui. Porque esta é a anatomia de um coração que está morto diante de Deus. Deus agiu de uma maneira que claramente demonstra o seu poder, acompanhado pela mensagem do Evangelho. Mas os homens distorceram essa revelação e isto resultou numa conclusão fundamentalmente falsa. Aquilo que nós estamos a presenciar nestes versículos e neste texto não é confusão, é idolatria estruturada. Eles não estão a inventar algo novo, eles estão a interpretar a realidade e tudo aquilo que veem à luz do seu sistema religioso. E é precisamente assim que a idolatria funciona. A idolatria não surge em primeiro lugar como a rejeição da verdade
ou como a ausência da verdade, mas a distorção da verdade. O que Deus revela é real, mas o homem, por causa do seu pecado, interpreta-o de acordo com o seu pecado. É exatamente aquilo que o apóstolo Paulo vai descrever em Romanos capítulo 1. A humanidade, tendo conhecido Deus através da sua criação e da sua revelação, porque Deus se deu a conhecer, a humanidade não o glorifica como Deus, nem lhe dá graças. Pelo contrário, tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Considerando-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. As Escrituras são extremamente claras. O problema da humanidade não é falta de evidência, mas é a corrupção do coração humano, que ao rejeitar a autoridade de Deus, reinterpreta a revelação de Deus segundo os seus próprios termos. É precisamente isto que nós estamos a ver a acontecer de maneira muito prática na cidade de Listra. O resultado deste milagre e da proclamação de Paulo e de Barnabé não é neutralidade, não é indiferença, é a substituição do Deus verdadeiro que eles estão a apresentar por uma versão distorcida dele que agrada as nações. O problema, portanto, não é simplesmente que falte conhecimento de Deus, mas que o homem ativamente distorce e rejeita esse conhecimento que Deus já revelou. Notem então como a suficiência das Escrituras se torna fundamental para as missões. Se o problema do homem fosse simplesmente ignorância, então bastaria mais informação, bastaria mais sinais, mais experiências. Mas este não é o problema. O homem já possui conhecimento de Deus, mas interpreta-o de acordo com o seu próprio pecado. Meus amados irmãos, aquilo que os pecadores precisam, aquilo que os perdidos precisam, não é de mais evidências. Aquilo que os perdidos precisam é de uma revelação clara, objetiva e autoritativa que corrige essas distorções. A palavra de Deus não apenas acrescenta informação aos homens, ela confronta, corrige e redefine a forma como o homem compreende a realidade. Hudson Taylor disse certa vez que existem 3 grandes verdades. Primeiro, que há um Deus. Segundo, que ele falou. E terceiro, que ele está a falar a sério. Sem essa revelação, o homem não se move na direção de Deus. Mesmo quando vê as suas obras. Mesmo quando vê algo sobrenatural, extraordinário e inexplicável por padrões humanos. Pelo contrário, como nós vemos em Listra, pega no que Deus fez e faz o que quer com essa revelação. É por isso que a missão da igreja e o evangelismo não pode ser centrado em experiências, em apelos emocionais ou naquilo que funciona, mas na proclamação fiel das Escrituras. Só a palavra de Deus tem autoridade para expor o erro e para revelar a verdade. Só o ouvir e ouvir a palavra de Cristo produz fé no homem. Mas o cenário intensifica-se ainda mais no versículo 13, quando nós lemos que o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava bem em frente à cidade, trouxe touros e grinaldas para sacrificar juntamente com as multidões. Notem como esta adoração é sincera, é custosa, é comunitária. Não há hipocrisia aqui. Não há sequer uma sugestão de que estes homens estejam aqui a fingir. Eles creem verdadeiramente que estão a honrar os deuses. E estão perigosamente errados. Perigosamente errados. E isto choca com uma das suposições mais comuns da nossa cultura e dos nossos dias pluralistas e sincretistas.
de que a sinceridade é aquilo que verdadeiramente importa. E que todos os caminhos, se forem seguidos com sinceridade, levam ao mesmo destino eterno. Que aquilo que Deus requer de todos os homens é simplesmente que eles sejam sinceros na sua busca, naquilo em que acreditam. O nosso texto desmantela completamente esta ideia. Estas pessoas são sinceras, mas a sua sinceridade não faz da sua adoração aceitável ao Deus vivo. Pelo contrário, coloca-os em oposição direta a Ele, porque eles estão a oferecer às criaturas aquilo que pertence exclusivamente ao Criador. A sinceridade na idolatria não é uma virtude, é uma tragédia. É uma ofensa para Deus. Porque a adoração não nos pertence a nós, para que possamos definir o que é aceitável ou não. Meu irmão, minha irmã, não importa as tuas preferências. Não importa o que te faz sentir melhor, aquilo que mais gostas. Estas coisas não determinam a verdade. Apenas Deus, na sua palavra, revela como deve ser adorado e como deve ser conhecido. E quando essa revelação é distorcida ou negligenciada, não estamos diante de algo neutro, mas de pecado, ofensa à santidade de Deus. Estas pessoas viram realmente uma manifestação do poder de Deus e estão a responder com devoção real. Mas porque a sua visão de Deus é falsa, tudo o resto é falso. É por isso que a missão da igreja não termina com a exposição das obras de Deus. Precisa de se dirigir ao conteúdo da fé, ao objeto da adoração, à verdade de quem Deus é e daquilo que Ele fez em Cristo. Em terceiro lugar, os servos de Deus confrontam a idolatria. Os servos de Deus confrontam a idolatria. Versículo 14 até ao começo do versículo 15. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Paulo e Barnabé finalmente compreendem aquilo que está a acontecer. Este é o começo de uma adoração que é dirigida a eles. Rasgar as vestes é uma expressão judaica de profundo horror ao pecado. A expressão facial, a verbalização é insuficiente. No Antigo Testamento nós vemos servos de Deus a rasgar as suas vestes quando se deparam com profanação, com rebelião, com a gravidade e a seriedade do pecado diante de um Deus que é santo. Paulo e Barnabé não estão apenas a rejeitar a adoração que é dirigida a si mesmos, eles estão a identificar aquilo que está a acontecer ali como algo profundamente abominável, ofensivo diante de Deus. Eles compreendem o perigo da idolatria e a gravidade da sua ofensa diante de Deus. Há alguns tempos atrás eu ouvi um pregador que dizia a um grande grupo de pessoas: ai de nós falarmos mal ou pensarmos mal daqueles que sinceramente buscam o Senhor. Mesmo que seja o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus da chuva, eles estão simplesmente em busca de Deus. Meus irmãos, não obstante do quão sincera possa ser, a idolatria precisa ser confrontada. Não por causa da sinceridade dos homens, mas por causa da verdade daquilo que a idolatria é diante do Deus que merece toda a glória, que não a partilha com ninguém. Ao rasgarem as suas vestes, Paulo e Barnabé clamam: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos ou fraquezas.
Eles não estavam curiosos, eles não queriam saber por que razão é que vocês estão a fazer estas coisas. Não, Paulo e Barnabé estão a confrontar moralmente e teologicamente estes homens. Porque é que vocês estão a dar glória e honra e a render adoração a quem não é digno dela? O que sugere que há alguém que é digno dela. Porque é que vocês estão a sacrificar aquilo que é vão? Mas esta questão não é apenas uma repreensão, é um convite. A que eles pensem, a que eles reconsiderem. Isto é um apelo às suas consciências, ao reconhecimento que a adoração e a devoção pertencem exclusivamente a alguém. A fidelidade à verdade de Deus exige, quando necessário, uma confrontação clara, corajosa e ainda assim amorosa. Porque esta intervenção é mais do que uma correção de um mal-entendido. É o início de um convite ao arrependimento. A própria rejeição da adoração já pressupõe a necessidade de arrependimento. Porque isto é algo comum nas suas vidas. O sacrifício a falsos deuses. A idolatria não pode ser ajustada ou refinada, mas rejeitada. Então os apóstolos não vão tentar guiar a multidão a uma versão melhorada daquilo em que eles já acreditam, mas eles vão intervir e vão arrancar a idolatria pela raiz. E isto tem implicações diretas para a missão da igreja. Porque a missão da igreja não consiste apenas em afirmar aquilo que é bom, apenas em afirmar aquilo que é verdadeiro, mas em confrontar aquilo que é falso e aquilo que é mentiroso. Porque aquilo que não corresponde à verdade de Deus não pode dar verdadeiro conhecimento de Deus. Não aproxima o homem de Deus, mas afasta-o. Não é suficiente corrigir ligeiramente ou acrescentar algo àquilo que já existe. Aquilo que é falso precisa de ser abandonado, porque compete diretamente com a verdade. O Evangelho não veio para complementar a religiosidade dos homens, mas para a confrontar e substituí-la pela verdade. Paulo e Barnabé, ainda assim, não param na confrontação, mas eles chamam a multidão àquilo que é verdadeiro. Onde o Deus verdadeiro e vivo é contrastado com as coisas vãs da espiritualidade humana. Este é o ponto fundamental deste texto. Em quarto e último lugar, Deus chama todos os homens à verdadeira adoração. Final do versículo 15 até ao versículo 18. Vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Não é suficiente expor aquilo que é falso. Não é suficiente dizer estás errado. Aquilo que é verdadeiro tem de ser claramente proclamado. Então Paulo passa da rejeição e da correção para a instrução, para a proclamação, para o anúncio do Evangelho que já tem estado a anunciar, de quem é o Deus deste Evangelho e como ele não tem nada a ver com os falsos deuses dos homens. Paulo começa por declarar que lhes anuncia o Evangelho para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo. O que significa que nós recebemos aqui em Atos um dos exemplos mais claros de como o Evangelho deve ser proclamado num contexto profundamente pagão. Os objetos da adoração destas pessoas são descritos como coisas vãs, vazias, sem substância, totalmente incapazes de cumprir o que prometem. Em contraste, o Deus a quem eles são chamados a se converterem
é o Deus vivo, que fez os céus e a terra e tudo o que neles há. Não apenas os céus, não apenas a terra, não apenas o sol, não apenas os minérios, tudo o que há. Ele é o Deus vivo e criador de todas as coisas. A fonte de toda a vida, a fonte de toda a ordem e a fonte de toda a bênção. Esta é uma confrontação direta à estrutura de crença pagã. O Deus que Paulo e Barnabé estão a anunciar a estes homens em Listra não é um entre muitos. Não é uma divindade local de Israel, limitada a um lugar ou limitada a uma função específica. Este é o Criador de todas as coisas, categoricamente distinto de tudo aquilo que existe, porque tudo o que existe foi criado por Ele. Ele é o Criador, tudo o resto é a sua criação. E por isso mesmo, Ele é o único que é digno de adoração. Os deuses dos mitos são impotentes, mas o Deus vivo é quem criou todas as coisas. E não apenas criou todas as coisas. O apóstolo Paulo vai nos dizer no versículo 16 que Deus tem governado as nações na sua providência. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Agora, Paulo não está a sugerir aqui que Deus fosse indiferente ou conivente às coisas que aconteceram no passado e à maldade das nações, mas que houve um período em que Deus não interveio com a mesma clareza que caracteriza agora a proclamação do Evangelho. E ainda assim, durante esse tempo no passado, Deus não se deixou sem testemunho, mas deu evidências da sua existência e do seu caráter na sua criação e na sua graça para com o mundo. De maneiras concretas, lemos no versículo 17 de que maneiras é que Deus manteve o seu testemunho aos homens, mesmo durante esse período. Paulo diz: Deus deu chuvas dos céus, Deus deu aos homens estações frutíferas, Deus satisfez e encheu o coração dos homens com alimento e com alegria. Notem como nenhum destes eventos que Paulo está a escrever é extraordinário. Estes são eventos comuns de experiência humana. Por outras palavras, aquilo que os homens recebem e experimentam diariamente não se origina de si mesmo, não é resultado de forças impessoais, muito menos de falsos deuses, mas tudo aquilo que eu e tu vivemos de graça e tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, vem do Deus vivo, da sua bondade, que é estendida a justos e injustos, a todos os homens. E o argumento de Paulo vai deixando cada vez mais claro a responsabilidade dos homens. Se Deus se deu a conhecer através da sua criação e providência a todos os homens, então, como Paulo vai concluir em Romanos capítulo 1, os homens são indesculpáveis. A ignorância dos homens não pode ser explicada como falta de revelação ou falta de clareza ou uma ambiguidade da parte de Deus. O povo de Listra não tinha sido deixado no passado sem conhecimento de Deus e agora muito menos está a ser abandonado sem conhecimento verdadeiro do Deus vivo. Pelo contrário, aquilo que Deus deu a conhecer, eles distorceram. Este é um lembrete importante para a igreja de que a revelação de Deus na sua criação é real, é significativa, mas é insuficiente para levar os homens a um conhecimento salvífico, à parte da revelação e da proclamação clara do Evangelho. Aponta para Deus, mas é incapaz por si de reconciliar os homens com Deus. Por isso é necessário e será sempre necessário, por mais evidências arqueológicas que possamos arranjar, por mais evidências morais, ontológicas, teleológicas, chamemos-lhes o que quisermos, por mais argumentos que possamos ter da existência de Deus, continuará sempre a ser necessário
convocar todos os homens à fé e ao arrependimento, que é a única resposta apropriada à revelação do Evangelho de Deus. A única resposta apropriada à revelação do Evangelho de Deus. O chamado a abandonarem os seus ídolos e as suas crenças nas coisas vãs não é apenas uma exigência. É um convite. É um convite alicerçado na realidade da graça de Deus. Da graça do Deus vivo e verdadeiro. Este Deus a quem eles estão chamados a vir, a abandonar as coisas vãs e abandonando tudo aquilo que eles sempre conheceram, tudo aquilo que por gerações e gerações foi ensinado e ouvido e vivido. Eles devem abandonar isto para se converterem ao Deus vivo e verdadeiro. E aquele a quem eles são chamados a se converter e a vir não é um Deus distante, não é um Deus que exija os nossos sacrifícios para irmos a Ele. Foi o Deus que providenciou o maior sacrifício que a humanidade alguma vez conheceu, que os anjos alguma vez viram, que o universo alguma vez contemplou, para vir a nós. Para que nós tivéssemos um trono de graça aberto. Para que nós tivéssemos paz com Ele. Fôssemos reconciliados com Ele. Quando nós ainda estávamos mortos nos nossos pecados, Cristo, Deus nos deu vida em Cristo. A bondade que estas pessoas em Listra tinham experimentado ao longo das suas vidas não foi acidental, não foi aleatória, foi do verdadeiro Deus, que agora se dá a conhecer mais plenamente no seu Evangelho, através do seu Filho, da obra da redenção. O chamado ao arrependimento e à fé não está ancorado apenas na verdade de Deus, mas na sua graça. No convite a que todos venham e comprem sem preço a água da vida. As gorduras, as coisas preciosas e boas que Deus tem para oferecer. É um convite a que todos venham para comprar sem preço aquilo que Deus tem para oferecer em Cristo. Porque o preço já foi pago. Ainda assim, depois de tudo isto, Lucas diz-nos que ainda foi com dificuldade que Paulo e Barnabé impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. A inclinação à idolatria não desaparece pelo esforço humano, nem desaparece apenas porque a verdade foi claramente exposta, mas apenas pela obra soberana do Espírito Santo, que abre os olhos e que regenera o coração. Isto significa que o alvo da missão da Igreja não pode ser reduzido, nem pode ser limitado a produzir respostas imediatas e visíveis. Não é suficiente que as pessoas respondam de alguma maneira àquilo que ouvem. É necessário que elas venham a conhecer e a adorar o Deus vivo e verdadeiro. As missões só acabam quando todo o joelho se dobrar e confessar que Jesus Cristo é Senhor. Este é o nosso chamado missionário. Convocar todos, homens e mulheres, jovens e idosos, crianças, ricos, pobres, a que se arrependam das coisas vãs e se convertam e adorem o Deus vivo e verdadeiro. Vamos orar. Pai querido, nós queremos celebrar a tua graça e o teu amor que foi provado naquela cruz do Calvário por cada um de nós. E nós sabemos que não há outro nome por meio do qual os homens possam ser salvos senão o de Jesus Cristo, aquele que, sendo Deus, se humilhou. E se humilhou
para ser obediente até à morte, sabendo que cada vez que ele era obediente, em toda a sua obediência, ele caminhava para o sofrimento e para a sua morte. Não há ninguém mais digno do que o Cordeiro de Deus que foi morto, mas que vive. Tu exaltaste o seu nome para que todo o joelho confesse, todo o joelho se dobre e toda a língua confesse que Ele é Senhor. Nós sabemos, Pai, que todos os joelhos vão dobrar-se para confessar que Jesus Cristo é Senhor. E nós queremos louvar o Teu nome e agradecer-te porque nós podemos fazê-lo hoje. Que possamos adorar-te em espírito e em verdade. Abandonar as coisas vãs da nossa vida que têm assumido o teu lugar nos nossos corações e nas nossas mentes e que vivamos exclusivamente para a tua honra e para a tua glória. É no nome do teu Filho, pelos seus méritos e por aquilo que nos dás nele que nós oramos. Amém.